Hello guys, how are you? Gente, essa aqui é a primeira avaliação trimestral. Eu vou apresentar as questões, também já corrigir, né, para aqueles que já fizeram. Essa avaliação foi disponibilizada pela Secretaria de Educação, tá? E as questões de língua inglesa vocês encontram no caderno de língua portuguesa, assim como as questões de educação física, tá? Então, vocês têm acesso aqui, eu já deixei tutoriais para vocês, vocês podem acessar a prova no formato impresso, que é este que eu irei utilizar aqui, e também vocês podem acessá-las pelo aplicativo Conexão Escola, o Google Sala de Aula, ou pelo computador vocês podem acessar pelo site Estude em Casa, tá? Então, já deixei aí os tutoriais de como vocês podem acessar essa avaliação. É também o estilo dessa prova é bem similar ao Enem, então é bom para vocês que irão fazer a prova do Enem no final do ano, já se acostumando com esse tipo de questões, ok? Então acompanha comigo a correção. A primeira questão aqui é read the text below, leia o texto abaixo, tá? E depois eu vou responder a pergunta. Use aí as técnicas que eu já falei com vocês, tá? Skimming, scanning, então vamos lá. Arthur Conan Doyle, by Robert McNamara. Arthur Conan Doyle created one of the world's most famous characters, Sherlock Holmes. Então, Arthur Conan Doyle criou um dos personagens mais famosos do mundo, Sherlock Holmes. But in some ways, de alguma forma, the Scottish-born author, o autor escocês, felt trapped, ele sentiu preso by the popularity, pela popularidade of the fictional detective, do detetive aí de ficção. Over the course of a long writing career, ao longo aí de uma longa carreira como escritor, Conan Doyle wrote Conan escreveu other stories, outras histórias and books e livros. He believed to be superior, que ele acreditou ser superior to the tales and novels about Holmes, aos contos e romance aí do Holmes. But the great detective, mas do grande detetive, turned into a sensation on both sides of the Atlantic. Ele tornou-se uma sensação em ambos os lados do Atlântico. With the reading public, com o público leitor, clamoring for more plots involving Holmes, clamando por mais dramas e enredos envolvendo Holmes. His sidekick John Watson, o seu companheiro aí, John Watson, and the deductive method, e o método dedutivo, que é o que eles utilizam. Ok, então vamos ver o que está pedindo para fazer, né? Esse texto é de autoria de... Então, quem é o autor do texto? Observe, cuidado com a pegadinha, hein? Aqui, olha, tem o nome do Arthur Conan Doyle, tem o John Watson, tem o Sherlock Holmes e tem quem escreveu, olha, by Robert McNamara. Então, observe que está perguntando quem é o autor do texto, né? Não de quem o texto fala. Então, qual que é a resposta correta aqui? A letra C, certo? Robert McNamara. Então, vamos lá? A próxima é read the text below. Your child is growing, not fast as the oceans are rising. Então, sua criança ou seu filho está crescendo, não tão rápido quanto os oceanos estão aumentando, né, o nível. Então, olha só, observe que aqui nós temos uma forma aqui comparativa, tá? De igualdade e de diferença, né? Então, quando fala não tão quanto, aí eu tenho um adjetivo aqui no meio, rápido, né? Não tão rápido quanto. Se eu quisesse falar assim, fulano é tão bonito quanto, não teria um not aqui, seria de igualdade. She is as beautiful as a Maria, ela é tão bonita quanto a Maria. Então, seria de igualdade, ok? Então, observe essas questões aqui no texto. E tem a linguagem não verbal, uma criancinha, tá vendo que o nível aqui, onde já está, né? Representando a água. Então, vamos ver o que está pedindo. O que está acontecendo com o nível dos oceanos?
em relação ao crescimento das crianças. Então, o nível dos oceanos em relação ao crescimento das crianças. O nível dos oceanos está aumentando mais rápido do que o crescimento das crianças? Está aumentando mais lentamente do que o crescimento das crianças? Está aumentando tão rápido quanto as crianças estão crescendo? Está parado quando comparado ao crescimento das crianças? Então, olha só, aqui nós lemos Your child is growing, sua criança está crescendo, não tão rápido quanto os oceanos. Então, os oceanos estão aumentando mais rapidamente do que o crescimento das crianças. Então, vamos buscar qual frase que tem esse sentido. Seria a primeira, olha. O nível dos oceanos está aumentando mais rápido do que o crescimento das crianças. Ok? Então, sentido é a letra A que traz o sentido correto ali, tá? Próxima. Read the text extract below. Leia aqui o extrato de um texto, né? Tá falando aqui de Edinburgh, né? Capital aí da Escócia. Então, to visit Edinburgh is to find yourself in the presence of the past. Então, visitar Edinburgh é se transportar para o passado. Against the scenario of one of the world's most evocative and spectacular city skylines, de frente para o cenário de um dos horizontes mais evocativos e espetaculares do mundo. The millions of visitors, os milhões de visitantes atraídos to Scotland's capital, a capital da Escócia, each year, a cada ano, discover the unique atmosphere, descobrem a atmosfera única and fascination of the city, e a fascinação da cidade, that can look back on history, que pode voltar na história, spanning more than 2,000 years, mais de 2.000 anos. Okay? Então, o que está pedindo? The main purpose of the passage above is to... Então, o propósito principal. Main é principal e purpose é propósito. Então, o propósito principal da passagem acima é o quê? Describe the reader. Descrever o leitor? Não. Entertain the reader. Entreter o leitor? Não. Inform the reader. Informar o leitor? Ou persuade the reader. Ou persuadir o leitor. Deu vontade, né, de conhecer aí a capital da Escócia? Então, é persuadir, é trazer essa ideia, né? Ai, que vontade de conhecer esse lugar. Então, a linguagem usada foi de persuasão, né? Para persuadir o leitor. Vamos para a próxima. Read the poster and answer the question. Então, veja aqui a linguagem não verbal, observe os detalhes, né? A imagem e também faça a leitura aqui. Então, a questão que usa linguagem não verbal e verbal. Olha o semblante aqui de um e do outro. E esse que está nadando diz assim: I'm not waiting for my ship to come in. I'm swimming out to meet it. Eu não vou esperar que o meu barco venha, né? Eu estou nadando ao encontro dele. E o cachorro fala: vamos, né? Vamos atrás dele, né? Vamos até ele. E esse outro aqui já diz assim: I don't think that's my ship. Eu não acho que aquele é o meu barco. I will wait here. Eu vou esperar aqui. Mine might come in eventually. O meu deve, né? Deve vir, né? Depois ou eventualmente. Ok? Então, veja a imagem, né? Então, vamos ver o que está pedindo. The sentence that transmits the idea of something happening now is... Então, a frase que transmite a ideia de algo acontecendo agora. Tá? Então, olha aqui. Something, alguma coisa. Happening now, acontecendo agora. Nós já observamos aqui a terminação ing. Trata-se do presente contínuo, né? Ou presente progressivo, aquilo que está acontecendo no momento da fala ou no por um período, né? Então, está pedindo para a gente marcar a frase que transmite essa ideia.
Então vamos lá, letra A. I don't think that's my ship. Eu não acho que aquele é o meu barco. Não transmite ideia de algo que está acontecendo. Ele está falando que eu acho que não é o meu barco. I will wait here. Eu vou esperar aqui. Também não transmite ideia de algo em progresso, né? Uma ação que está acontecendo. Aqui, I am swimming out to meet it. Eu estou nadando ao encontro dele. Aqui sim, né? Olha só, tem o ing também, já traz a ideia de algo que está acontecendo. Eu estou nadando ao encontro do mar. E a última também não é. Mine might come in eventually. O meu deve vir eventualmente. Então, não traz a ideia de algo que está acontecendo. Tá? E a última questão, read the text below. Aqui parece um horóscopo, né? Tá falando assim, January focus. Então, janeiro, né? O foco aqui em janeiro. Tá falando assim, ó. You're a creative person, original. And you also know what appeals to the public. Você é uma pessoa criativa e original e você também sabe o que atrai o público. It's time to focus. É tempo de focar this combination, esta combinação on a project, em um projeto that makes your image soar, que faz a sua imagem fluir. A fresh source of income is waiting at your doorstep. Uma nova fonte de renda está esperando na sua porta. On the sixth, no sexto dia, an emotional quandary is illuminated. Um dilema emocional irá surgir. You can't postpone a decision. Você não pode adiar uma decisão. That will change a love relationship forever. Que irá mudar um relacionamento amoroso para sempre. Trust your own head and heart. Então, confie na sua cabeça, na sua ideia e no seu coração. Então, é o que o texto está falando. Vamos ver o que está pedindo. The expression waiting at your doorstep means very. Então, a expressão waiting at your doorstep, esperando na sua porta de entrada, significa o quê? Cheap, barato, difficult, difícil, large, grande, ou near, próximo, perto. Se algo está esperando, waiting at your doorstep, é porque está próximo, né? Está chegando. Então, é near, alright? Então, essas foram as questões da primeira avaliação trimestral, tá? Aproveite aí para estudar para o Enem, são questões bem similares ao que vocês encontrarão aí nos testes do Enem, tá? Ok, pessoal? So, have a great week. Bye, bye!